Comunicação com propósito. Oi, coisa linda! Oi, coisa linda! Vai ter Páscoa essa semana. E hoje a gente vai conversar sobre a verdadeira Páscoa. E não é sobre chocolate, né? Não é sobre chocolate. Mas você vai me dar. Claro! O mês passado a gente conversou sobre o carnaval, né? E a gente contou o que tem na nossa cabeça sobre carnaval. E eu acho que isso tem muito a ver com o que tem a ver com a Páscoa, né? Porque a Páscoa, obviamente, veio antes do carnaval na história desse planetinha, mas a gente usou para ligar as coisas, né? E a gente, assim, eu nunca tinha ouvido, pelo menos nunca tinha ouvido isso, mas uma aluna falou o quanto a quaresma tem esse peso, né? Eu não sei se talvez todo mundo esteja sentindo a mesma coisa que a gente, que tem uma sensação de peso, de tristeza no ar, de luto, né? Esse momento que a gente também falou no carnaval, que é, opa, pequei, agora preciso ficar pagando pelos meus pecados. E a crucificação é exatamente esse símbolo, é o símbolo de pagar pelos pecados. Jesus veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. Nossa, que peso, assim, só de falar isso já dá uma culpa. E assim, pela cronologia, né? Assim, como a gente usa na nossa cultura hoje, tem o carnaval, e aí você precisa de dias para poder ficar pagando os pecados que você cometeu nesse carnaval. Aí depois de tanto pagar esses pecados, vai chegar uma hora que você vai morrer, né? Você vai morrer, você vai ser crucificado, e depois dessa morte, você vai ter o seu renascimento, a sua ressurreição. Então, é um caminho meio cruel, e se a gente parar para pensar nesse caminho que tem na nossa mente, aí esquece os dias, né? Esquece esse calendário que a gente usa hoje. Mas esse caminho, ele é muito usual na nossa mentalidade. A gente faz muito isso, né? A gente se sente culpado, daí a gente acha justo a gente ficar pagando uma penitência, a gente ficar sofrendo, e aí a gente acha que depois de muito sofrimento, depois da tempestade, vem a bonança. Então vai ter um momento que eu vou sofrer tanto, 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 tanto que eu vou ficar feliz, né? Que eu vou sofrer tanto, 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 tanto que eu vou aprender, né? Que insanidade isso que a gente aprendeu. Claro que a gente viu isso expresso na nossa história, né? Muitas vezes a gente até... É louco, porque a gente fala de Páscoa, a gente esbarra na religiosidade, mas não é culpa da religião a gente acreditar em pecado, né? Porque a gente acreditou em pecado, a gente, humanidade, criou a religião e falou que a gente tinha que pagar pelos nossos pecados. E o que eu acho muito louco, já conversei com algumas pessoas religiosas sobre isso, o quanto parece que a gente tem mesmo que pagar. A gente é pecador. A mentalidade é que a gente tá errado, que a gente é pecador e que a gente tem que pagar por isso. Mas quem é religioso também já entendeu que Jesus veio para pagar os nossos pecados, limpar os nossos pecados. E mesmo assim a gente ainda disputa com Jesus. Não, peraí que eu quero pagar mais um pouco. O que você fez foi pouco ainda, porque eu ainda tenho que sofrer bastante. Parece que assim como Jesus foi crucificado, vai ter uma hora que eu vou ser crucificado. Então eu tô aqui esperando a hora da minha crucificação, e depois que eu for crucificado, aí quem sabe eu possa renascer, eu possa viver a ressurreição de alguma forma, né? Então, eu acho interessante como a gente leu esse caminho da Páscoa, ou como a gente, enquanto cultura humana, como a gente assistiu essa cronologia, e dado que a gente assistiu dentro das nossas percepções, a gente fica reproduzindo o que a gente acha que aconteceu. Então, acho importante a gente olhar para o que a gente achou que rolou, mas também olhar para o que realmente rolou, para que a gente possa também ver o que a gente verdadeiramente pode viver. E não só isso que a gente fica reproduzindo na nossa mente. Até porque se a gente ficar valorizando que Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente pode tentar retribuir ou ser como ele nesse pensamento. Nossa, eu preciso morrer, eu preciso me sacrificar, eu preciso sofrer. Cada um sabe a cruz que carrega, né? Parece que Deus te dá a cruz. Olha quantas interpretações a gente fez, como se Deus tivesse dado uma cruz para cada um sofrimento para cada um, e não uma dádiva para o seu filho, né? Essa interpretação que a gente carrega uma cruz, ou tem que carregar uma cruz para aprender. Se a gente fala isso para Jesus, olha que dor, né? Fala, não,
Deus deu uma cruz para Jesus carregar. Nossa, não tem maldade na mente de Deus. Agora, os seus filhos insanos matou quem estava falando de amor. Mas aconteceu uma coisa muito linda, né? Ele não morreu, né? Exato. E a gente... eu sempre fiquei muito impactada com isso, da gente carregar ou ter em tantos lugares, pelo menos no Brasil, que é onde eu mais circulo, a imagem de Jesus na cruz. E não de Jesus vivo, ou não dessa cruz vazia. Porque Jesus contou que a morte é irrelevante, né? Ele viveu, ele ressuscitou, ele provou que a morte não acaba com nada, né? A vida é eterna. Ele contou sobre a vida, sobre a celebração da vida. E a gente fica valorizando que ele morreu. Recentemente estava orando com uma pessoa evangélica, e ela puxou uma oração antes de comer, né? Assim, eu não participo de nenhuma religião, como você sabe, mas estava ali com ela, e aí ela agradeceu Jesus por ter morrido. Eu falei, se eu toparia na próxima agradecer por ele ter provado que a morte é uma insanidade. Nossa, se a gente fosse colocar num ciclo, né? O ciclo do que a gente acha que foi. Eu acho que o ciclo do que tem na humanidade do que foi é: primeiro eu faço coisas que eu discordo, depois eu pago penitência pelas coisas que eu discordo, que eu fiz. Depois eu sou traído, né? Eu sou traído. Depois de ser traído, eu sou atacado. E depois de ser atacado, aí eu renasço. Até o momento em que eu volto a fazer coisas que eu discordo, né? Assim, parece que a gente viu essa estrutura. Mas o que de fato aconteceu é que Jesus só fez o que ele concordava. E ao fazer tudo que ele concordava, ele fez o que ele achou que era preciso, em todas as orientações que ele recebia, em todos os treinamentos mentais que ele fez, né, o quanto ele colocou em prática toda a sabedoria dele. Depois ele não viu como uma traição, ele viu como uma oportunidade de relacionamento. Inclusive ele foi lá, deu um beijo, né? Não atacou, não fugiu, ele viu como uma oportunidade de se relacionar, como uma oportunidade de inocência. E depois ele também não viu como um ataque, ele viu como uma oportunidade de se manter amando. Ele viu como uma oportunidade de demonstrar perdão. Né? E aí depois ele contou que o aparente ataque não tinha efeito sobre ele. Então, eu acho que nenhum ataque é devido. Nenhum ataque é justificado, porque, mano, se o cara foi colocado na cruz e ele não falou seus bandos doidos, né? Vamos falar outras coisas. Se ele não falou isso, por que eu, por muito menos, eu já vou pro confronto? Eu já vou pro ataque? É porque eu vi o ciclo alterado, né? Então, eu sinto que a verdadeira Páscoa é a gente compreender o verdadeiro ciclo desse caminho de saída para a gente poder dar passos efetivos, né? Para a gente poder dar passos verdadeiramente amorosos com a gente. Porque senão toda vez que a gente quer renascer, que a gente quer mudar, a gente vai fazer esse ciclo. Então, antes de mudar, eu preciso me estragar. Antes de mudar, eu preciso me sentir atacado, traído. Eu preciso morrer. E aí, depois de tudo isso, aí sim, vida nova. Não precisa ser assim, né? Até porque não foi assim que aconteceu. Nossa, é verdade. E eu vejo isso, assim, nas pequenas coisas, né? De decisão, de mudança. Eu imagino que as pessoas também sintam isso. Às vezes eu quero fazer uma mudança, ou eu vejo que eu preciso fazer uma mudança nos meus dias, em como eu olho para o meu trabalho, em como a gente olha para o nosso relacionamento, né? Com todos os relacionamentos. E aí, antes disso, bota sacrifício pra caramba e sofre e entra em luto, né? Parece muito que para renascer, então tem que morrer, né? Mas o que é essa morte? Que a gente entra em tanto luto com o nosso ego, parece que a gente está perdendo coisas. A gente teve uma conversa recentemente entre todos nós, professores aqui do Voz, né? E que a gente falou sobre isso. Falei, cara, parece que a gente está se atacando, que a gente está com medo de se perder e, na verdade, a gente está caminhando para se unir mais, né? Na verdade, a gente está chegando a um entendimento de uma entrega tão linda que a gente tem que fazer junto. Só que por medo de se unir, a gente está se atacando e fazendo manutenção do nosso ego, e aí a gente vai se sacrificar e brigar, e a gente discute, já fica chateado, culpado, né? Para renascer.
E até brinquei esses dias, falei, nossa, deve estar uma coisa muito boa por vir, porque a gente não está aguentando, né? Tá se sacrificando aqui, tá sofrendo, que normalmente acontece isso. Tem uma coisa tão legal para acontecer, as pessoas veem isso como, por exemplo, falar em público, elas costumam ser aplaudidas, isso costuma ser muito bem-vindo, as pessoas costumam gostar do que você fala. Normalmente você foi convidada a falar em público, pois você sabe muito desse assunto, né? Então as pessoas têm muito medo disso, e a gente gosta de contar isso para elas. Você tem medo do amor, você tem medo do aplauso, você não tem medo de dar branco, medo de dar ruim. Isso você já espera, né? E você já espera, né? Você tá quase que torcendo para ter razão. É. Então, o que acontece antes, que é todo aquele medo, aquela imaginação, tem a ver com esse ciclo que está nas nossas células, no nosso inconsciente, que a gente fica sofrendo antes de uma coisa linda acontecer, né? Da gente renascer, da gente ter o milagre do renascimento, que é só entrar em contato com a vida, né? Renascimento é lembrar da vida. É só isso, não precisa morrer para lembrar da vida. É que... Oxi, nada a ver. Nossa, dá muita vontade de desfazer essa rota que tem na nossa mente Sim. pra gente poder aprender, porque eu sinto que muitos renascimentos acontecerão, né, ao longo da nossa trajetória aqui nesse planetinha, e cada vez que a gente transforma alguma coisa, é uma forma de renascimento. Assim, parece que dá para renascer todos os dias se você transforma alguma coisa todos os dias. E isso é super possível, é super provável, né? Uma ideia que você muda no dia, um gosto, uma coisa que você pensava que você não pensa mais, enfim. Uma decisão, né? Então, eu sinto que a gente pode reverter o que a gente acreditou sobre a Páscoa para saber o que é verdadeira Páscoa. Porque a verdadeira Páscoa, ela traz liberdade. Ela traz liberdade, ela traz amor, ela traz a certeza do que é real, a certeza do que é eterno, a certeza dos relacionamentos, a certeza do carinho. Então parece que o que a Páscoa traz é muitas coisas lindas, e quando a gente transpõe a Páscoa para a data comemorativa ou para os nossos dias, a gente fica com uma certeza de medo, né? Verdade. É uma certeza de que algo ruim virá. Só que pensando na história, né, se Jesus, que passou pelo que hoje a gente chama de Páscoa, ele se manteve em amor, por que eu só uso, né, essa simbologia, por que eu uso isso com medo? Eu poderia usar isso com amor. E eu acho que isso é o reconhecer da verdadeira Páscoa, né? É verdade. A gente estuda aqui no Voz do Ser um curso em milagres, que é um livrão, para quem está no videocast, é um livrão aqui. E ele foi recebido pela Ellen, é uma americana, e quem ditou esse livro para ela foi Jesus. E tem uma passagem que chama A Semana Santa. E aí a gente trouxe 2 trechinhos que a gente quer compartilhar com você para a gente falar sobre essa Páscoa, porque ele fala da Páscoa, ó que beleza. Vou ler esse primeiro, posso? Vai. Não passemos esta Semana Santa lamentando a crucificação do Filho de Deus, mas celebrando com felicidade a sua liberação. Pois a Páscoa é o sinal da paz e não da dor. Um Cristo abatido não tem significado. Mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus a si mesmo. O sinal de que ele se considera curado e íntegro. Nossa, é muito lindo isso, né? Porque se a gente pensar que muitas vezes a gente pensa em Jesus como esse símbolo de Cristo, né? Sabendo que Cristo é esse lugar verdadeiro que habita em todos nós. É o próprio Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus, né? Mas pensando que muitas vezes a gente visualiza Jesus com aquela figura triste, sangrando, doendo. Nossa, isso não tem nenhum significado porque não traz nenhuma esperança. Isso não tem nenhum significado porque não traz nenhuma mudança de ideia. Isso não tem nenhum significado porque não é o que realmente vai fazer com que a gente renasça. É um pedido dele, assim, né? Não, a minha imagem não é um Cristo abatido, né? Assim, é só o símbolo da paz, do amor, do perdão, do compartilhar que a morte é só uma ideia, porque a vida foi o que ficou
claro, né? Mas se eu pensar no Cristo ressuscitado, vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus, o perdão do Filho de Deus a si mesmo, o sinal de que ele se considera curado e íntegro. Então, se eu visualizar o quanto eu já estou renascido, né? O renascimento é meu, porque o que vem depois do renascimento sou eu de fato. Uhum. Isso significa que eu aceito o perdão para mim. Isso significa que eu posso me perdoar. Se você não ouviu o último podcast, volte um podcast de comunicação com propósito para falar mais sobre isso. Que lindo é isso, né? Se perdoar, né? Se ver como íntegro, se ver como inteiro, se ver como a própria vida e não como alguém que morre. Assim, que mudança que é de autopercepção, né? De como a gente se vê mesmo, você lembrar que você é a própria vida. Então, a ideia de morte é uma insanidade. Muito diferente de você pensar que você é um corpo que morre, né? É muita dor, é muita desesperança se um ser que que veio para cá para nos dar esperança, para compartilhar sobre o amor, sobre o perdão, sobre Deus amoroso, a gente usar como símbolo de morte. Imagina, é símbolo da própria vida, né? A Páscoa é um caminho para o amor e não um caminho para a dor. Eu acho que é isso é essa reversão que a gente pode fazer, né? Porque, na verdade, eu acho que até a reversão é qual foi o caminho que eu disse que eu precisaria passar para ver o amor? O jeito que eu interpretei a trajetória de Jesus é o jeito que eu interpreto a minha trajetória nesse planetinha. Então, o caminho para a felicidade, o caminho para o amor, o caminho para a paz é um caminho de dúvida, de incerteza, de dor, de traição, de sofrimento. Só que depois de tanto sofrer, depois de tanto acreditar na dor, não é verdade que eu estou capacitado a amar. Nessa hora eu estou precisando de muito amor, estou precisando de muito acolhimento. Então, que a gente possa rever a Páscoa, porque a verdadeira Páscoa é um caminho para o amor. Então, o que eu preciso para o caminho para o amor? E se ao invés de me atacar e fizer o que eu discordo, eu fizer o que eu concordo e colocar carinho nas coisas que eu faço? E se ao invés de eu ver solidão, eu ver parceria? E se ao invés de eu ver traição, eu ver relacionamento? E se ao invés de eu ver ataque, eu ver a oportunidade de perdão? E se ao invés de eu ver a morte, eu ver o renascimento, né? Por isso que é uma mudança de perspectiva que é um caminho que eu posso fazer para o amor. É um caminho verdadeiro para o amor, por isso que é liberdade, né? A Páscoa é liberdade porque é um caminho verdadeiro para o amor. E não um caminho de dor, dizendo que a dor vai levar ao amor, né? Dizendo que o ataque vai fazer com que eu consiga transformar aquilo em mais amável, não é verdade? Se eu usufruir da Páscoa para lembrar que eu tô livre, né? Que a ideia de pecado é insana. Se eu usar a Páscoa para lembrar, sim, de Jesus vivo, acessível agora, né? Agora, eu posso perguntar agora para Jesus o que é para ser dito, o que ele faria no meu lugar, né? O que ele pensa sobre o meu irmão. Eu posso consultar o coração de Jesus para saber o que pensar sobre alguém, em vez de querer disputar com ele e me sacrificar mais e querer também carregar uma cruz, né? Que disputa é essa com Jesus da gente querer ser perseguido e atacado, porque foi a nossa interpretação. Então a gente pode sim se inspirar num Jesus que está vivo, né? Que nos contou quem é Cristo e nos contou que somos todos filhos de Deus, né? E que isso não tem nada de religioso, isso é só muito, muito, muito amoroso, espiritual, mas um reconhecimento que somos o próprio Espírito, que é a própria vida, né? Que é essa energia que nos move, né? Nós somos a própria energia em movimento, né? Em expansão, em amorosidade. E não esse corpo que, quem sabe, tem um espírito. A gente é o próprio espírito. E já conectado com Jesus, dado que ele está vivo. Então a gente pode usufruir do relacionamento com ele, usufruir da mente dele, usufruir do coração dele, para saber o que pensar, o que sentir, até como agir, né?
Vou ler esse finalzinho. Essa semana nós celebramos vida, não morte. E nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus, e não os seus pecados. Então, a gente vai honrar o amor, e não o que a gente acha que a gente errou, e não o que a gente acha que alguém errou. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios. Então, o lírios é o que acontece, né? Que o lírios é o que vem depois, né? Na hora da ressurreição. Então, oferece ao teu irmão a dádiva de lírios, a dádiva da ressurreição, e não a coroa de espinhos, a dádiva do amor, e não a dádiva do medo. Estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma das mãos, e os lírios na outra, incerto quanto ao que vais dar. Então, quero parar para falar uma coisa que é, se você acredita que para você renascer você precisa sofrer, você vai acreditar que para alguém melhorar, para alguém dar passos, você vai atacar essa pessoa. É fato, porque se você pensa que você precisa sofrer para poder encontrar o amor, você vai atacar alguém achando que esse é um caminho dela encontrar amor. Você vai dar um espinho para essa pessoa. Achando que tá ajudando. Achando que está ajudando ela. Então, estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma das mãos e os lírios na outra. Incerto quanto ao que vais dar. Una-te agora a mim e joga fora os espinhos, oferecendo lírios para substituí-los. Então, aí depois ele termina. Nessa Páscoa eu quero ter a dádiva do teu perdão. Fala de novo. Nessa Páscoa eu quero ter a dádiva do teu perdão. Então, essa é uma proposta que a gente pode fazer, que é diante de algum irmão, a gente pode oferecer lírios, ou seja, oferecer o renascimento, né? Oferecer assim, ó, eu já te vejo pós-renascimento, eu não preciso que você sofra para que você renasça, eu não preciso que você sofra para que você encontre o amor dentro de você. Eu já te ofereço a sua inocência, eu já lembro da vida na sua frente, então a gente pode muito usufruir disso, além de todos os nossos chocolates com ou sem açúcar, né, na frente de cada um, da nossa família, dos nossos amigos, com quem a gente vai passar esse feriado. A gente pode ter essa visão, essa visualização. Estou na sua frente, eu posso te oferecer lírios, ou eu posso te oferecer uma coroa de espinhos. Eu posso te dar um cutuque, uma crítica, uma briguinha, um conselho que tem cara de espinho, ou eu posso te oferecer o meu amor, a minha inocência, a minha alegria. Só de eu estar alegre na sua frente, eu já estou te oferecendo lírios. Foram as pessoas que acreditaram em sacrifício, que colocaram uma coroa de espinho para tentar alcançar alguma coisa positiva. E foi a pessoa que não acreditava em sacrifício que, mediante uma coroa de espinhos, entregou amor na certeza de que esse seria o melhor caminho para que as coisas mudassem os rumos. Então, acho que a gente pode dar esse passo, né? Tá bom, então eu entrego o meu amor para que as coisas mudem os rumos. Se é que elas precisam mudar de rumo, se é que a gente precisa renascer, eu entrego o meu amor e não nenhum espinho, porque o espinho... Quem entregou espinho ainda tá precisando renascer. E quem entregou amor renasceu, né? Então, fica a dica, né? Aí. Que lindo! Eu posso ler numa tacada só? Vai que a pessoa entrou em contato a primeira vez no 100 e quer ouvir de novo. Pode? Esta semana, nós celebramos a vida, não a morte. E nós honramos a perfeita pureza do Filho de Deus e não os seus pecados. Oferece ao teu irmão a dádiva de lírios, não a coroa de espinhos, a dádiva do amor, não a dádiva do medo. Estás ao lado do teu irmão, os espinhos em uma das mãos e os lírios na outra, incerto quanto ao que vais dar. Une-te agora a mim e joga fora os espinhos, oferecendo lírios para substituí-los. Nesta Páscoa, eu quero ter a dádiva do teu perdão. Acho que podemos ficar com a verdadeira Páscoa. E a gente pode fazer isso com a gente. Que faz isso com a gente, a certeza de que a gente vai fazer com o outro. E eu acho coisa linda que você pode viver muitas Páscoas na sua história, na sua trajetória, mas que seja a verdadeira Páscoa,
que é aquela que te liberta e não aquela que te ensina que você precisa sofrer para ter o que você quer. Você já é livre. Para de besteira. Vai comer chocolate. Boa Páscoa. Muito obrigada. Obrigada por a gente passar essa Páscoa juntos. Obrigada por tantas Páscoas, tanto renascimento, tantas decisões. Bom, conta pra gente o que você quer ouvir em maio. Que tema que você quer para o nosso podcast no Tudo de Propósito podcast@gmail.com. Ou você pode falar com a gente no @vozdocera. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!